Olá, 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 sejam bem-vindos ao primeiro dia do ano, trazendo assuntos da psicologia, coach, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, uma vida emocional mais blindada no nosso ano de 2024. Eu já desejo para vocês, para cada um de vocês, irmão Martins Variedades, eu já desejo para vocês um feliz ano novo, um feliz 2024, que a gente possa ter a mentalidade, que a gente possa acreditar. Em muitos casos, o que falta, Izzy, seja bem-vinda. O que falta é a gente acreditar, e nesse acreditar, esse movimento para a ação. E nessa ação as coisas começarem a acontecer. Então, de coração, desejo a todos vocês um ano novo repleto de coisas boas, notícias boas, que a gente possa realmente ter o emocional mais blindado possível, para que a gente possa realmente ter uma vida, relacionamentos mais saudáveis, vida profissional, a gente alcançar metas, a gente alcançar sonhos e de fato ser uma pessoa muito mais feliz. A temática de hoje é sobre a questão da depressão. É como tratar a depressão com 10 atividades que vão te auxiliar nisso. Essa é a segunda parte. Onde na live anterior, na semana passada, eu trouxe 5 atividades que vão auxiliar você nesse processo de depressão, né? Seja você ou alguém que você conhece. Eu vou botar aqui marcado, né, a temática de hoje, para que todos que entrarem na live possam estar cientes da temática de hoje. E falar de depressão é algo muito delicado, mas necessário, porque a gente vê que há um aumento de pessoas depressivas, há um aumento de pessoas ansiosas, e quando fala de pessoas tanto com depressão e ansiedade, a gente precisa ter um olhar de atenção. Para muitos é uma frescura, não dão a devida atenção, principalmente as pessoas que estão ao redor. E o que pode acontecer? Essa pessoa querer se matar, né? E dentro disso existem várias consequências em relação a isso. Então, como eu falei em relação às 5 atividades na semana passada, eu vou retomar essas 5, né, falando para você saber quais são. E se você quiser mais detalhes, você vai assistir a live anterior a essa. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Só recapitulando quais foram as atividades que eu falei para vocês. Eu falei de atividade física, falei de sair com os amigos, falei de meditar, falei de fazer voluntariado e também procurar ter um hobby. Tá? Se você quiser saber por que esses pontos são importantes, vai lá na live anterior e assista e deixe seus comentários. E eu vou retomar a 6ª atividade que vai auxiliar você a sair da depressão. É algo que parece muito simples, só que o que eu tenho percebido? Que a beleza está nas coisas simples da vida. Às vezes a gente quer uma solução, né, fora extraordinária, gigantesca, e na verdade as coisas a solução dos nossos problemas, dos nossos desafios estão debaixo do nosso nariz. Só que a gente não, por ser tão simples, a gente não dá a devida atenção. Se a gente não dá a devida atenção, a gente também não pratica essa solução. Mas o que eu tenho percebido é que as soluções, de forma geral, elas são nas coisas simples. Só que as pessoas, nós
negligenciamos o simples. Se não for algo complexo, se não for algo robusto, a gente acha que aquilo não vai funcionar. E aí a gente se engana nesse processo. Preta, seja bem-vinda. Então é preciso a gente acreditar, né? A beleza está no pouco. Whindersson, às vezes aparece um desafio, a gente acha que não vai dar conta, mas o que você é, o que você tem é justamente para dar conta daquele desafio, é justamente para dar conta daquele problema, só que você acha que o que você tem é muito pouco e não acredita e não usa. Se você usasse, você iria dar conta, você ia superar esse desafio. Tá? Eu tenho percebido isso mais e mais. Na clínica que eu atendo como psicólogo, eu atendo depressão, pessoas com depressão, pessoas ansiosas. As coisas são no simples. E eu consegui fazer com que as pessoas ansiosas, com menos de 2 sessões, elas terem uma melhora significativa. Porque foram coisas simples que eu direcionei, foram coisas simples que eu apliquei, né? Técnicas, vivências, e as pessoas, né, os pacientes, elas melhoraram. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, não negligencie, elas são simples, mas se você colocar em prática, é algo que vai funcionar. Tá? Já funcionou para milhares de pessoas, por que não vai funcionar com você? Então a 6ª atividade para uma pessoa sair ou melhorar uma depressão é exercitar a gratidão. Tem pessoas que já acordam agradecendo pelo dia, pelo ar que respira, por ter 2 braços, 2 pernas, né? Ter uma casa, uma moradia, ter o que comer. Então quando você começa a praticar a gratidão, você se afasta da reclamação. Então é preciso a gente cultivar isso na nossa vida. Então pessoas depressivas têm dificuldade para ver o lado bom da vida. Por isso devem buscar de maneira de se lembrar de que ela não é somente feita de dificuldades, desafios e problemas. A gratidão é a maneira eficiente de fazer isso. Então cada vez mais você que agradece, você vai criar um hábito. Então você vai começar a se afastar do hábito de reclamar. Toda vez que você pensar em reclamar, agradeça. E esse espírito de gratidão que você desenvolver vai ser uma porta para você ser uma pessoa mais próspera. Não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Então, olha o que eu estou falando, é algo muito simples, só que a gente negligencia o simples. Então, ao agradecer o que você tem, você direciona a sua mente para os elementos positivos presentes na sua vida. Você começa a olhar para o que você tem e deixa de olhar o que você não tem. Então, como família, amigos, sonhos, trabalhos, vitórias, alimentação, moradia, entre outros. Essa foi a 6ª, né, atividade. Então, já pratique desde hoje. Então, para quem entrou depois, a primeira parte desse assunto está aqui no Instagram ou no canal do YouTube, tá? Se você for no vídeo que eu tiver com camisa branca, é em relação ao encontro de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão. A 7ª atividade que você pode fazer para se livrar ou facilitar a questão de você de fato não ter a depressão, se afastar dela, é encontrar grupos de apoio. Grupos de apoio ajudam as pessoas a se sentirem acolhidas e, ao encontrar os outros, os indivíduos da mesma situação, elas compreendem que não estão sozinhas. Muitos já passaram e ainda passam pela mesma situação. Então assim sentem-se menos inadequadas e ainda encontram outras fontes de apoio. Então, nesse grupo de apoio, qual é o grande ponto? Tem pessoas que estão passando pelos mesmos desafios que você, passando pelos mesmos problemas que você. Então isso há uma identificação
e aí aquela sensação que isso só acontece comigo, para de existir, porque você vê que outras pessoas passam pela mesma coisa. Você não é o mais bonitinho, né? Você não é o mais elegantezinho para passar por isso. Então, tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Então, foi a 7ª situação, né? 7ª atividade é encontrar grupos de apoio. A 8ª atividade para você se afastar da depressão é fazer um curso. A depressão rouba o colorido da vida. Então, consequentemente, você perde o interesse por atividade que antes era agradável para você. Uma pessoa depressiva, ela perde aquela vontade. Então, eu costumo dizer que você que está numa situação de depressão, ou você que conhece alguém com depressão, ela não vai fazer as coisas pela vontade, porque ela está com vontade de fazer, porque não vai ter vontade. Então, apesar da vontade, você vai se obrigar a fazer tal coisa. Se obrigar a sair de casa, se obrigar a se relacionar com as pessoas, se obrigar talvez a arrumar o seu quarto, arrumar coisas, né? Arrumar a casa. Então você vai se obrigar, não é pela vontade, porque se for pela vontade, nem da cama sai. Então é preciso a gente ter essa consciência. E até uma pessoa que não está com depressão, tome esse aprendizado que não é pela vontade, tá? Porque tem dias que a gente não tem vontade, por exemplo, de uma pessoa que faz atividade física, a pessoa tem dia que ela não tem vontade de ir para a academia. Então não é pela vontade, é porque você precisa fazer. Então a motivação é diferente. Não vá pela vontade, tá? É barco furado se você for pela vontade de fazer alguma coisa e fazer aquilo. Não vá porque você precisa fazer, tá? Então, fazer o curso, apesar de ser difícil encontrar estímulos para reacender o entusiasmo, a busca por estímulos positivos é necessária. Um curso, por exemplo, pode dar a você uma motivação e um propósito para encarar os dias. Então pode ser algo rápido e simples, como um curso de final de semana, pode ser um que dure, né, por muito tempo, como aprender a tocar um instrumento. Então o fato de você aprender algo novo pode estimular você de fato a sair desse quadro de depressão, tá? Você ter propósito. Eu costumo dizer que se você não tá tendo uma noção clara de sonho, de meta, cria essa meta, cria esse sonho. E aí, ao decorrer do seu movimento, você vai alinhando o que é mais de acordo com você. Você vai vendo, vai percebendo, vai sentindo o que está mais de acordo com você e você vai fazendo a correção da rota. Quando você está em movimento, as coisas acontecem. Quando você está parado, nada acontece. Então se coloque em movimento que você pode se surpreender o que pode acontecer com você. Então cria uma meta. A princípio, eu não tenho clareza do que eu quero. Cria uma meta a princípio e depois as coisas vão acontecer, tá? Confia no processo. A 9ª atividade que você pode fazer para se afastar da depressão é aproximar-se da natureza, né? Quem gosta, né? A questão de ir na praia, ver o pôr do sol, ou então ver o mar, né? Tá em contato com a natureza, ir numa floresta, ir numa praça, né? Então esse contato, às vezes até animais, está em contato com um cão, um gato, ou os animais em algum lugar. Então tudo isso pode fazer sentido para você. Então, outra resposta à pergunta como tratar depressão é criar oportunidade de interagir com a natureza. Talvez ir no rio, uma lagoa. Você pode fazer caminhada em meio à paisagem bonita, fazer jardinagem, viajar para a praia, simplesmente observar a natureza ao seu redor, contato com as plantas,
os animais despertam sentimentos bons como tranquilidade, contentamento. Além disso, muda o foco das obrigações diárias e estresse. Tem gente que cultiva, cuidar de planta, às vezes tem um quintal, às vezes tem uma horta, então essa pessoa ela cuida dessas plantas. Então é uma terapia para essa pessoa. Então você pode fazer isso também, tá? E a 10ª atividade para você se afastar da depressão é continuar o tratamento. Talvez você tenha de lutar contra a doença, né, pelo resto da vida, talvez, né? Mas essa noção não deve desanimá-lo ou desanimá-la. Não tenha vergonha de procurar ajuda e nem tema julgamentos. Aceite sua situação, pois fugir dela somente agravará o seu sofrimento. E toda vez que você decide cuidar da sua saúde, está demonstrando a si mesmo o quanto você se ama. Tá? Quando você procura, levanta a mão e pede ajuda, e você olha para você, você cuida de você, você está dizendo para você que você se ama, o quanto você se ama. Toda vez que você for na sua direção de cuidar de você, você está cuidando, né? Está se amando. E isso é um ponto essencial nesse processo. Então, só para que você entenda, né, o psicólogo suíço Carl Jung, o fundador da psicologia analítica, ele já dizia: o principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. Quem não se arrisca para além da realidade jamais encontrará a verdade. Eu termino essa live de hoje com essa mensagem, né, do Carl Jung, para que você reflita. A vida não vai ser só felicidade, a vida não vai ser só dor e sofrimento. Ela transita entre esses dois polos. E a questão como lidar quando você está em uma situação, está em outra, é o grande segredo da vida, para que você possa ter realmente uma vida emocional de fato saudável, e que você possa ter, eu não gosto muito dessa palavra equilíbrio, como eu falei, a vida é altos e baixos. Eu costumo dizer que, sabe aquele batimento do coração, né? O batimento do coração, se você vê o aparelho, né, o coração batendo, ele sobe e desce, sobe e desce. Então, se for um equilíbrio, for uma linha reta, a gente está morto, né? Seguindo essa linha da questão do aparelho, você mediu o seu coração. Então, a vida é isso, é altos e baixos. É como se fosse o aparelho de medição do seu coração, da pulsação do seu coração. Então, entenda que isso faz parte. Tem um livro também chamado Picos e Vales, que a gente entende bem esses altos e baixos da vida. Então, se você está preenchido, se você está fortalecido a sua inteligência emocional, você consegue lidar com esses altos e baixos na sua vida. Tá? Eu espero que essa live tenha feito sentido para você. Se você não viu a outra parte desse tema, né, de hoje, vai lá. Eu estou com a camisa branca. Se você for percorrendo até o próximo vídeo, você vai ver lá, e aí você assiste a primeira parte desse assunto. É fantástico, muito proveitoso, tá? E novamente desejar a todos vocês um feliz 2024, que venha repleto de boas notícias, que a gente possa de fato olhar para esse ano, né, com o coração aberto, que a gente aprenda cada vez mais. Às vezes a gente não coloca coisas novas em prática porque a gente não está aberto a aprender. E aprender quer dizer o sinônimo de mudar. E se eu mudo é porque eu aprendi. Então, fica essa mensagem, tá? Um forte abraço
Beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Até a próxima segunda. Tchau, tchau, gente.